todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje eu vou falar com vocês sobre top 5 de dúvidas de análise sintática. Primeira dúvida: sujeito desinencial e sujeito indeterminado é a mesma coisa? Vamos lá. O sujeito desinencial, também chamado de sujeito oculto ou sujeito elíptico, depende muito da gramática, né? É aquele sujeito que nós conseguimos identificar quem fez a ação, mas ele não tem núcleo, não está na oração. Já o sujeito indeterminado é aquele sujeito que fez a ação, mas nós não sabemos quem foi que fez a ação. Eu não consigo identificar quem fez essa ação. Gente, e atenção, não é sujeito indefinido, é sujeito indeterminado, tá bom? Nada de chamar o sujeito indeterminado de sujeito indefinido, tá? Quando o sujeito é desinencial, o verbo acaba relatando quem é que fez a ação. Por exemplo, liguei a televisão. Quem ligou? Eu. Mas está escrito na frase? Não está. Está subentendido no verbo. O verbo acaba falando pra gente quem fez essa ação. O mesmo ocorre em outras pessoas. Por exemplo, ligamos a televisão. Quem ligou? Nós ligamos. Não tem núcleo, não está escrito, mas nós conseguimos identificar através do verbo. Já o sujeito indeterminado, nós não conseguimos identificar quem fez a ação. Pode ter sido uma pessoa ou várias pessoas que fizeram essa ação. Por isso, o sujeito fica na terceira pessoa do plural. Por exemplo, ligaram a televisão. Quem ligou? Eu não sei. Pode ter sido uma pessoa, como pode ter sido várias pessoas que acabaram ligando a televisão, né, e estavam assistindo. Sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, qual que é a diferença? Como estávamos falando, no sujeito indeterminado existe alguém que fez aquela ação, mas nós não sabemos quem é, não conseguimos identificar. Já na oração sem sujeito, o próprio nome já diz, não existe ninguém que faz essa ação. Por isso, verbos como fenômenos da natureza, como choveu, trovejou, nevou, né, fez calor, né, clima, são verbos impessoais que não tem ninguém que faz essa ação. Bom? E o verbo haver? O verbo haver é bem complicado. Por exemplo, qual oração está correta? O verbo haver é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, não tem como o verbo concordar com o sujeito, não tem? Então, o correto é falar havia 2 carros na garagem. 2 carros não é o sujeito da oração, é o objeto. Portanto, pode estar no plural ou no singular, que não vai fazer diferença para o verbo. O que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, mas que não está no sujeito, está lá no predicado. Ele compõe o predicado nominal. Por exemplo, eu vou utilizar o sujeito o filme e o restante vai ser o predicado. Olha só, o filme ficou interessante. O filme continuou chato. O filme parecia diferente. Então,
Essas características que surgiram depois do verbo são características muito importantes e se referem a quem? Ao sujeito. Então, elas são características do sujeito, predicativo do sujeito. E por último, na nossa lista de dúvidas, qual a diferença entre objeto direto e objeto indireto? Diferente do predicativo, o objeto não é um complemento do sujeito. O objeto é um complemento do verbo. Isso significa que o verbo, a ação daquele verbo, termina num complemento, ou seja, termina em um objeto. Por exemplo, eu comprei uma blusa. Uma blusa é o complemento deste verbo, é onde termina a ação de comprar, é o objeto. O que diferencia um objeto de ser direto ou indireto é a ligação entre o verbo e o objeto. Se não tiver preposição, o objeto é direto. Mas se tiver preposição, o objeto vai ser chamado de objeto indireto. No exemplo que eu citei, eu comprei uma blusa. Uma blusa não tem preposição, tem o artigo uma ligando. Então, o objeto é direto. Agora, e se fosse uma blusa de couro? De couro, ali no de tem uma preposição? Tem, mas não está ligando o verbo. Ele está dentro do objeto, então não faz diferença nesse momento, tá bom? Nessa análise. Observe essa outra frase. Eu preciso de você. Quem precisa, precisa de alguém ou de algo. De você é o complemento do verbo, é o objeto. E nesse caso tem a preposição de. Portanto, o objeto vai ser indireto. Lembrando que a análise sintática é sempre um raciocínio. A gente precisa pensar a frase como um todo. Não fiquem apenas decorando nomes. Pensem, percebem que quando eu faço a análise, eu relaciono sempre uma palavra com a outra. Não tem como fazer uma análise sintática olhando apenas para uma palavra solitária, porque isso não é análise sintática. A análise sintática é a relação entre essas palavras, tá bom? Então, procurem observar a oração como um todo, tá? Sigam as etapas da análise sintática. Como que eu faço as etapas? A gente segue um passo a passo. Primeiro analisa o verbo, depois acha o sujeito, analisa o sujeito, vai para o predicado, acha o núcleo do predicado, classifica o verbo e os seus objetos. Depois disso, nós vamos ver os adjuntos da oração. Isso no período simples, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês hoje com essas 5 dúvidas importantes que surgiram aí nos últimos dias, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.